tô aqui pra gravar meu relato de parto, que é meu primeiro vídeo do YouTube e meu primeiro vídeo do Instagram. Eu não sei ao certo muitas coisas, né, porque já se passou quase 3 anos já, e muita coisa eu esqueci. Então, anotei tudinho aqui pra poder falar pra vocês, né, desde que eu descobri que tava grávida. Não sei ao certo quando foi que eu descobri que tava grávida, né? Mas eu vou contar pela primeira ultrassom que eu fiz, né? A minha primeira ultrassom foi no dia 8/3 de 2017, eu tava com 7 semanas e 1 dia. Essa minha primeira ultrassom não estava marcada para essa data. Por quê? Eu tinha descoberto, né? Há pouco tempo sobre a minha gravidez e estava marcada para outra data, né? No caso, essa data para me fazer a primeira ultrassom. Sendo que o que aconteceu? Nesse intermédio, né, eu saí com minha mãe de carro para poder resolver a questão de ultrassom, de pré-natal e tudo, essas coisas em si. Aí o que aconteceu? Nesse intermédio, eu sofri um acidente com minha mãe, né, quando eu tava indo pra uma consulta, ou foi marcar uma consulta, não lembro ao certo. Então, bem no início da gravidez mesmo, eu sofri um acidente, né? O ônibus bateu no carro da minha mãe, na traseira do carro da minha mãe, sendo que eu digo todo mundo que eu acho que foi Deus que tapou meu ouvido pra eu não ouvir aquela batida, porque assim, eu tava tão concentrada mexendo no celular que eu não ouvi a parte do acidente, quando aconteceu. Aí, enfim, eu sofri esse acidente e fiquei muito nervosa. Aí assim, eu sofri um acidente, eu não vi nada quando o ônibus bateu. Eu só ouvi ao certo que era um acidente quando minha mãe desceu do carro e foi falar com o motorista do ônibus. Porque ele bateu na traseira, né, do carro e ele não ia prestar nenhum atendimento pra gente. Deu uma pausa aqui pra amamentar. Enfim, eu não sabia ao certo que foi um acidente. Só soube que foi um acidente quando minha mãe desceu do carro, como eu tava contando a história, e ela foi falar com o motorista, porque, no entanto, o motorista não ia prestar nenhum atendimento pra minha mãe, né? Um socorro, ver se tava tudo certo, se tava tudo ok. Enfim, foi o que aconteceu. Ela desceu, aí teve uma discussão entre eles dois, né? Porque ele ia arrastar o ônibus e o pessoal dentro do ônibus começou a esculhambar o motorista. Desça do carro, a menina tá grávida, você não tá vendo, não sei o que, e tipo, todo mundo lá. E aí foi quando me bateu o nervosismo. Comecei a chorar, graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com minha mãe, só com o carro mesmo, né? E pra mim foi, tipo, um choque. Porque pra mim ia perder minha filha, né, meu bebezinho. Naquele exato momento, eu pensava que ia perder meu filho do acidente. Aí, o que aconteceu? Voltei pra casa, depois, no outro dia, eu comecei a sentir como se fosse eu perdendo um líquido, né? Como se fosse um xixi ou alguma coisinha diferente. Uma dor, né, também. E eu disse, mãe, eu tô sentindo umas dores. E minha mãe, meu Deus, e agora? O que foi? Eu digo, mãe, acho que eu vou perder meu filho. Pronto, foi quando eu fui no médico, tive que fazer uma ultrassom de emergência. Fiz a ultrassom de emergência justamente nessa data, que foi no dia 8/3. Aí eu tava com 7 semanas e 1 dia, graças a Deus. Tava tudo certo, tanto comigo quanto com a criança. Mas o médico disse que eu tinha que ficar literalmente em repouso para não perder minha filha, porque realmente eu estava perdendo líquido. E eu passei um bom tempo sem, tipo, fazer nada, né? Aí em si, a data provável para o parto foi no dia 24/10, né? Sendo que assim, dia 24/10, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Porque eu tô filando, né? Dia 24/10 era o dia para o parto, né? A data prevista para o parto. Sendo que, enfim, Laura passou o tempo de nascer, né, minha gente? Dia 26/10. Dia 26/10 eu fui fazer minha última ultrassom. Porque eu não tava sentindo dor pra ter filho, né? Pra ter o parto em si. Aí eu fui fazer uma ultrassom pra ver como é que tava eu, no caso, e a criança.
somente a criança. E pra ver como é que ia ficar a situação. Porque como a data prevista era 24, já tinha passado um tempinho, né? 2 dias, no caso. Aí no dia 26 eu fui fazer a ultrassom, né? Eu tava com 40 semanas e 2 dias já. No dia 26. Então, assim, nesse intermédio eu comecei a sentir umas dorzinhas. Que não eram essas dores todas, né? Era umas dorzinhas meio chatinha, como se fosse cólica, e irradiando tipo pra coluna, pra costas, uma dor bem estranha, um negócio que eu nunca senti na vida. Que eu não tinha sentido em momento nenhum da minha vida, né? Aí eu dizendo a minha mãe. E minha mãe dizendo, acho que ela tá querendo vir. Aí nesse intermédio, de madrugada eu acordei meu marido, né? Que na época a gente era namorado. Eu acordei ele e disse, vamos pra maternidade, que eu acho que Laura vai nascer. Né, que eu já sabia que era uma menininha, né? Que eu não vou contar, não vou prolongar a história, né? Como eu descobri a gravidez, descobri o sexo, no caso, e tal. Aí, enfim. Aí eu fui pra maternidade, eu fui pra primeira maternidade. Não, no caso, fizeram o toque em mim, né? Viu que eu tava com 1 centímetro de dilatação só, mandaram eu voltar pra casa. Assim que eu tivesse mais 2, voltasse pra maternidade. Sendo que, assim, um atendimento totalmente horrível, né? Não gostei daquela maternidade. Aí, nesse intermédio, né? No outro dia eu peguei e comecei a sentir dores mais fortes. Aí peguei, disse amanhã que eu não tava mais aguentando, que eu queria ter Laura de qualquer jeito e queria ir embora, né? Aí eu peguei e fui pra outra maternidade, que era aqui em Olinda, porque eu moro em Paulista. Aí fui pra de Olinda, que é bem mais perto, que é o Hospital Tricentenário, onde eu tive ela. Aí cheguei lá, tudinho, fizeram exame de toque. Aí fizeram o exame de toque, eu tava com 1 centímetro. Mas como já tinha passado o tempo já da data prevista pro parto, me internaram. Nisso eu passei 2 dias internada, né? Tentando fazer o famoso parto induzido, que pra mim não é induzir, meu filho, é uma dor do cão. Aí, enfim, né? Eu fiquei internada. Nesses 2 dias tentaram induzir meu parto. O que é induzir? Né? Me botaram num soro, que eu acho que é ocitocina, né? Esse sorinho. E começaram a mandar fazer exercício de agachamento e lá, pra ver se dilatava mais. Aí se passou esses primeiro dia, exercício e soro. E nada de eu ter mais dores, nem de ter dilatação em si. Aí em si, eu peguei, né, nesses 2 dias, eu usei um sorinho e foi colocado em mim de 8 em 8 horas, ou era de 6 em 6 horas, um comprimido dentro da vagina que era Cidotec. Isso eles disseram, médico, que é pra dilatar mais. Sendo que nesses 2 dias, a gente, mulher, só pode usar até 8 Cidotecs, parece, até 8. Parece que um dia antes, ou foi no outro dia, eu já tinha usado 6 Cidotec e eu não tive dilatação nenhuma, né? Não tinha passado de 1 centímetro. E minha filha, na minha última ultrassom, tava pesando 4,220 kg. Não tinha de jeito maneira de ter essa menina normal. E eles tentaram induzir o máximo, né? Cheguei a usar 6 Cidotec, né? Aí, quando eu cheguei a usar 6 Cidotec no outro dia, que foi a troca de plantão, no outro dia pela manhã, chegou um médico mais experiente. Nisso eu já tinha passado a noite inteira levando toque, né? O outro dia inteiro levando toque. E assim, nada pra nada. Foi quando numa sexta-feira, parece que eu me internei numa quarta-feira de dia. Foi quarta-feira. Na quinta-feira, eu ainda fiquei lá. Na sexta-feira foi quando eu tive minha filha. Que chegou na sexta-feira de manhã um médico mais experiente e conversou comigo, né? Disse, minha filha, já faz 2 dias que você está aqui. Eu disse, deixa eu ver seu prontuário. Aí foi ver meu prontuário. Já tinha lá escrito que eu tinha usado citocina, que era o soro, 6 Cidotec,
E continuava com o mesmo centímetro, 1 centímetro de dilatação e não conseguia dilatar. Isso já vai se passando tempos e tempos. Já tinha passado a data da minha filha nascer. E esses 2 dias já tinha completado a mais do que minha filha, né? Da data prevista da minha filha nascer. Aí ele pegou, mandou suspender minha medicação, suspender minha alimentação, que eu ia pra cesariana, né? Aí, resultado, eu entrei pra cesariana, eu acho que foi umas 10 e pouca por aí, ou foi mais que isso, não lembro certo, por conta da anestesia, não lembro ao certo. Só sei que de 11h05 da manhã do dia 3 de novembro foi que minha filha nasceu. Ela tava com a data prevista pra ter nascido no dia 24, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Não, dia 24 de outubro. Ela veio nascer dia 3 de novembro, né? Enfim, aí eu tive ela, né? Depois desse sofrimento inteiro, né? Do meu parto. Aí voltei pra casa. Eu tive alta no dia 5. Tive Laura no dia 3 de novembro. De 2017. No dia 5 eu tive alta. Porém, eu jurando que ia pra casa, Laura ficou internada. Assim que eu tive alta, minha filha teve que ficar internada, né? Durante 5 dias ainda, porque minha filha nasceu com problema de icterícia, né? Que pra quem não sabe o que é icterícia, é como se fosse um probleminha, que o bebê nasce muito amarelinho. Falta de vitamina D, no caso. E ela nasceu muito amarelinha sim, muito, muito, muito. Aí assim, como ela nasceu muito amarelinha, precisa de sol. E como ela não podia levar sol, né, porque tinha acabado de nascer, aí teve que fazer um tratamento de fototerapia. Que é aquelas luzinhas que eles botam assim, né, em cima do neném, se o neném tá com nenhum tipo de roupa, pra poder tirar aquele probleminha dela, né? Que é a bilirrubina, que tava muito alta. Aí em si, Laura teve alta no dia 10, eu fui pra casa e pra mim, minha cicatrização da minha cirurgia foi perfeita, não tive que me reclamar. Meu hospital foi o hospital do SUS, que eu tive ela. Então assim, eu não tive o que reclamar da questão do SUS, só a demora e o problema do parto, né? Ser induzido. Coisa que deveria me levar logo pra cesariana. Eu acho, na minha opinião. Né? Eu tenho passado o tempo e levava logo pra cesariana do que eu tava sofrendo esse tempo todinho. Mas enfim, graças a Deus eu fiquei bem, minha filha nasceu bem, nasceu só com esse probleminha. Mas isso daí já reverteu, que isso é normal de uma criança nascer com esse probleminha. E graças a Deus pra mim foi maravilhoso. O meu pós-parto também foi maravilhoso, né? Que eu vou gravar outro vídeo falando do meu pós-parto. E pra mim foi perfeito. Eu não tenho o que reclamar. A única coisa que realmente me incomodou muito foi a questão desse meu sofrimento, que eu passei esse tempo todo pra ter ela. E da questão do acidente e tudo. Minha gravidez foi muito turbulenta, né? Mas graças a Deus ela tá bem, né? Já se passou esse tempo todinho. E pronto, isso daí foi meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, né, dá uma curtida. Compartilha também, marca algumas amigas. E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.